Alguns meses atrás, minha tia Lucy, que é uma amiga de longa data da minha mãe, conseguiu vencer o câncer após uma luta extensa, difícil e muito dolorosa. Ela realmente venceu essa batalha. Quando deu a notícia para minha mãe, foi a primeira vez que a vi chorar e soltar um grito de pura felicidade. Um som curioso que parecia dor, mas logo se transformava em uma risada sem controle. Dias depois, organizaram uma grande festa, onde estavam não apenas a família e amigos dela, mas todas as pessoas que a apoiaram ao longo desses anos de luta, em que ela jamais se rendeu. Minha irmã mais velha não conseguiu ir, mas deixou o Gabriel, meu sobrinho de 3 anos, conosco. Levamos ele para a festa, pois, segundo minha mãe, com certeza haveria outras crianças, o que ela usou como argumento quando reclamei, sabendo que, como sempre, a responsabilidade de cuidar dele recairia só em mim. Na festa, felizmente, ele logo encontrou um quarto onde brincava outro menino, e os dois começaram a se divertir sozinhos. No entanto, quando passaram a brincar de esconde-esconde, fiquei de olho do lado de fora, pois queria garantir que ele não saísse para explorar. Cada vez que ele deixava o quarto, eu observava para que não se afastasse demais, até que voltava para onde estava. Aquela casa parecia muito tranquila por dentro, mas, na comunidade onde estávamos do lado de fora, ela tinha uma atmosfera assustadora, quase como uma casa mal assombrada. A festa aconteceu naquela casa afastada da cidade, que pertencia a uma tia da minha tia Lucy. Eu não conhecia muito bem a família dela, mas dava para notar que, pelo menos, havia bastante dinheiro envolvido. A casa era principalmente de pedra e madeira refinada, com um ar de luxo antigo. Desde que nos aproximamos da entrada, falei para minha mãe que o lugar parecia tirado de um filme de terror. Foi por isso que não quis deixar o Gabriel longe de vista, já que ele é muito arteiro e sempre acaba se escondendo. Enquanto brincava lá dentro, de repente ouvi o som de um tapa, e logo em seguida, vi Gabriel saindo do quarto, chorando e segurando o rosto. Perguntei o que tinha acontecido, e ele me contou que o menino com quem estava brincando tinha batido nele. E lá fui eu atrás do garoto para tirar satisfação. Assim que entrei no quarto, acendi a luz para perguntar por que ele tinha feito aquilo e o vi escapando por uma porta de madeira. Não sabia aonde ela levava, mas não pretendia segui-lo. Fiz um sinal para minha mãe, que se aproximava, provavelmente alertada pelo choro do Gabriel. Lucy também chegou. Contei a elas que o menino tinha batido no Gabriel e depois corrido para aquela porta, mas que eu não quis segui-lo, já que não sabia o que havia do outro lado. Antes que minha mãe pudesse reagir, Lucy me perguntou se eu tinha visto o menino ou se apenas Gabriel me havia contado sobre ele. Respondi que sim, que o tinha visto claramente brincando com o Gabriel e entrando por aquela porta quando fui falar com ele. Lucy se aproximou, abriu a porta e lá dentro havia um espaço minúsculo, quase como uma despensa vazia. Não havia ninguém ali dentro e era impossível que alguém tivesse saído. Eram só 3 paredes fechadas. Saímos da festa imediatamente, todas assustadas, principalmente eu e minha mãe. E claro, não dissemos nada ao Gabriel. O curioso veio depois, quando minha mãe me contou o que Lucy havia dito. Acontece que sempre circularam histórias de fantasmas sobre aquela casa, mas Lucy nunca tinha visto nada. Desde criança, ela não presenciou nada estranho, até o momento em que foi para lá muito doente, no auge de sua batalha contra o câncer, quando achava que não iria sobreviver. Ela contou que durante esse período, frequentemente apareciam para ela um garoto, como o que eu vi, e uma senhora muito assustadora. Descreveu essa mulher como uma velha de cabelos longos e grisalhos, olhos negros, que vagava pela casa no escuro, segurando uma vela. A tia dela, a dona da casa, dizia para ignorar, argumentando que era apenas efeito da doença. Mas o que mais intriga é que, atualmente, as crianças que visitam a casa também veem esse menino, embora apenas as bem pequenas. Lucy ficou realmente abalada, não tanto pelo fato de Gabriel tê-lo visto, mas por ele ter conseguido tocá-lo, por ter feito contato com o garoto. E o que mais a surpreendeu foi que agora, aos meus 17 anos, eu também consegui enxergá-lo. É como se o que quer que tenha surgido naquele momento de dor não tivesse desaparecido com a sua recuperação,
como ela achava que aconteceria. Pelo contrário, parece que está cada vez mais forte. O que vocês acham disso, pessoal? Adoraria ler a opinião de vocês aqui nos comentários. Bem, vamos continuar. Minha história pode ser bem curta e talvez não tenha a mesma profundidade das que normalmente são contadas por aqui. Mas uma amiga sugeriu que eu a compartilhasse, então aqui estou, narrando o que foi, sem dúvidas, a experiência mais assustadora que já vivi. Sou comissária de bordo e, embora não possa revelar a companhia aérea, normalmente trabalho em voos internacionais. Isso aconteceu há 2 anos, em um dos meus primeiros voos para a Espanha. E também era a primeira vez que fazia essa rota. Na última hora, um jovem espanhol embarcou e nos pediram que aguardássemos por ele. Ele parecia ser uma pessoa importante. Tinha pouco mais de 30 anos, era muito bonito e extremamente educado, algo que, confesso, nem sempre espero encontrar em passageiros desse perfil. Geralmente, pessoas com a aparência de status e boa família são mais distantes. Nem sempre nos tratam com muita atenção. Mas esse era diferente, cativante e atencioso. Chegou a fazer algumas brincadeiras com a equipe, e sua presença tornou o voo mais leve cada vez que nos aproximávamos para atendê-lo. Ao desembarcar, ele se aproximou de mim e de 2 colegas, sugerindo que, se ainda tivéssemos disposição naquela noite, poderíamos visitar um clube noturno, de propriedade de amigos dele. Garantiu que, se fôssemos, seríamos bem recebidas em agradecimento ao nosso atendimento durante o voo. Nós 3 éramos jovens, relativamente novas no trabalho e empolgadas para explorar Madrid. Então, naquela mesma noite, nos lembramos do convite do jovem misterioso. Vou chamá-lo de Eduardo, embora saiba que esse não é um nome que usaria publicamente. Estávamos próximos do local, então, em certo ponto da noite, resolvemos ir. Na entrada, falamos o que ele nos instruiu, que éramos suas convidadas. Imediatamente nos permitiram a entrada e nos levaram a uma mesa separada das demais, completamente VIP. Depois de algum tempo, já considerando ir embora, Eduardo surgiu de repente, visivelmente eufórico por nos ver e saber que havíamos aceitado o convite. Ele parecia genuinamente surpreso, como se realmente achasse que não iríamos aparecer. Era uma sensação estranha. A segurança e o charme que ele exibira no voo haviam dado lugar a uma timidez inesperada. Ele estava realmente grato pela nossa presença, algo que me deixou intrigada. Afinal, ele era do tipo que conseguia tudo o que queria. Após nos cumprimentar calorosamente, ele se afastou por um tempo, pedindo para que não fôssemos embora ainda. Já era tarde quando voltou, e minhas amigas estavam exaustas, tentando me convencer a sairmos. Nesse momento, Eduardo segurou minha mão e pediu que eu ficasse um pouco mais, prometendo que me levaria ao hotel depois. A ideia de conhecê-lo melhor parecia atraente, afinal, ele era uma figura enigmática. Tenho que confessar, naquela época eu era bem inexperiente e, de certa forma, confiava mais em pessoas como ele, milionárias, como se fossem incapazes de algo terrível. O que poderia acontecer? Qual seria o pior desfecho, pensei. Solteira, flertando com um multimilionário espanhol encantador? Sinceramente, quem não teria aceitado ficar um pouco mais? Por fim, já de madrugada, ele sugeriu que fôssemos à casa dele. No momento em que eu estava prestes a recusar, ele me assegurou que nada precisaria acontecer, que a casa era enorme e eu poderia dormir em um dos quartos. Pela manhã, ele me levaria de volta ao hotel depois do café da manhã. Concordei. Lembro perfeitamente do carro que passou ao nosso lado. Embora eu não entenda muito sobre modelos, aquele emblema com a figura alada no capô era inconfundível. Era um Rolls Royce. Quando o motorista abriu a porta para nós, Eduardo ficou um pouco atrás, aparentemente se despedindo de alguém. Recordo com precisão o momento em que o motorista estendeu a mão para me ajudar a entrar, perguntando se eu estava cansada ou um pouco embriagada. Respondi que não. Ele então ofereceu-se para me levar ao hotel, se eu preferisse, e insisti que estava tudo bem, que íamos para a casa de Eduardo.
Foi então que, com um olhar sério, ele me disse muito mais do que qualquer palavra poderia expressar. Se em algum momento preferir que a levemos ao hotel, é só avisar. Está bem? Havia algo de inquietante na forma como ele me encarou, quase suplicando para que eu desistisse e fosse embora, mas eu não entendi. Quando finalmente entramos no carro, procurei um sinal em Eduardo que me devolvesse a segurança, algo que afastasse a sensação de alerta transmitida pelo motorista. No entanto, percebi outra mudança nele. Ele já não era o jovem seguro que conheci no avião, nem o rapaz tímido do clube noturno. Diante de mim, ele parecia apenas um garoto, inseguro, sentado do outro lado do assento e quase incapaz de completar as frases. Eu já estava prestes a pedir que me levassem ao hotel quando ele disse um não seco. Naquele instante, o olhar dele mudou, tornando-se quase ameaçador, para logo depois suavizar e voltar ao tom charmoso que nos cativou durante o voo. Perdoe-me, foi um dia difícil. Meus remédios afetam meu humor, mas estou bem. Pelo menos eles me ajudaram a parar de beber e me sinto melhor, sabe? Muito mais saudável. Espero que não tenha me achado inconveniente. Tudo bem, respondi. Apenas pensei que você talvez estivesse cansado e preferisse descansar. Eu não conhecia a cidade, mas era claro, pelo caminho que seguimos, que já não estávamos mais em Madrid. Entramos em uma área onde as casas eram imensas, maiores do que eu poderia imaginar. Aquele rapaz, sem dúvidas, vinha de uma família muito mais importante do que eu havia suposto. Seguimos por um vasto terreno, percorrendo uma alameda que nos levou até uma casa monumental, como aquelas que se vê em filmes. Depois, subimos um pouco mais e paramos diante de outra casa, bem menor, mas que ainda assim me parecia uma verdadeira mansão. Aqui estou eu. É onde vivo para não incomodar minha família com minhas coisas, disse ele, com o olhar distante, enquanto a porta do carro era aberta para nós. Minha família já não tem muita paciência comigo, acrescentou sorrindo. Ao falar isso, ele tocou a têmpora como quem indica a cabeça e me perguntei se talvez ele sofresse de depressão ou algo semelhante e que sua família simplesmente não quisesse lidar com essas questões. Naquele momento, senti um misto de pena e empatia por ele. Assim que saímos do carro, ele apressou-se para entrar na casa e achei estranho que não me tivesse esperado. Foi um gesto um tanto rude, bem diferente do comportamento que ele havia demonstrado antes. Porém, quando o motorista me entregou meu casaco, ele murmurou algo que quase não consegui entender, mas parecia ser: o carro estará pronto na porta o tempo todo. Ao entrar, ouvi Eduardo gritando para alguém, avisando que tinha chegado. Perguntei se havia mais alguém na casa e ele respondeu que não, que eu não precisava me preocupar, estava apenas falando com os cachorros. Ele disse que eu não precisava ter medo, que eles estavam trancados pois ficavam um tanto agressivos quando se empolgavam. Me acomodei em uma sala onde ele abriu as janelas para revelar uma vista espetacular. Comentou que iria se trocar para algo mais confortável, pois tinha algo especial para me mostrar. Enquanto aguardava, comecei a ouvir um som insistente. Os cachorros arranhavam a porta onde estavam trancados e soltavam ganidos desesperados. Gritei para Eduardo deixá-lo sair, explicando que eu estava acostumada com cães grandes. Cresci em uma casa com um Rottweiler e um dinamarquês, então não me assustaria tão fácil. Eduardo desceu rapidamente, com uma expressão de entusiasmo no rosto. Perguntou se eu gostaria de brincar com eles, e respondi que sim, que estava ansiosa para isso. Ótimo, disse, antes de dar um leve chute na porta, como se quisesse afastá-los ou como se estivesse lidando com animais selvagens. Aquilo me incomodou. Logo em seguida, ele abriu a porta e deu um empurrão nela. Era uma porta pesada e mal se mexeu. Bem, vou terminar de me trocar. Espere que eles saiam sozinhos, sem pressa. Já volto para me juntar a vocês, disse apressado, antes de subir novamente. Fiquei aguardando a saída dos cachorros, esperando que saíssem cheios de energia e prontos para brincar, mas nada aconteceu. Chamei por eles algumas vezes, com um tom carinhoso, mas não houve resposta. Voltei para a sala e sentei de costas para a porta, tentando dar a eles um ambiente mais seguro para sair, caso estivessem assustados. Ainda assim, eles continuaram arranhando a porta,
soltando ganidos baixos que ecoavam tristeza. A casa estava mergulhada na penumbra. A única luz vinha de uma pequena lâmpada na sala. Senti uma certa tristeza ao pensar nos cachorros presos naquela escuridão, mas imaginei que talvez estivessem dormindo. Mesmo assim, fui até a porta daquele cômodo, pronta para chamá-los. Nunca perco a chance de brincar com um cachorro. Na escuridão, sobre um sofá de couro luxuoso, algo parecia brincar. Eram figuras grandes, uma muito maior que eu e outra mais esguia, de porte menor, mais próximo ao meu. Estavam entretidos entre si, mas ao me verem se voltaram em minha direção. Eram 2 pessoas, trancadas ali, usando trajes hiperrealistas de cachorro. Mas, ao observá-los se levantarem e, em 4 patas, se moverem com dificuldade em minha direção, ficou claro que eram realmente pessoas. Fugi correndo e, para minha surpresa, não havia nenhum carro na entrada como tinham prometido. Mas ao longe, avistei uma figura em frente à casa principal, a grande. Desci em disparada até lá e disse que precisava sair dali. O homem, que devia ter mais de 70 anos, estava lavando outro Rolls Royce. Ele olhou para trás de mim, em direção àquela casa, com uma expressão de repulsa, e me mandou entrar rápido no carro. Pude perceber na porta da casa que acabara de deixar os cachorros me observando. "Não olhe para trás de quem você se livrou", disse ele. Perguntou para onde eu queria ir e dei o endereço do hotel. Comentei que o motorista de Eduardo havia me prometido que estaria sempre esperando na porta, e o homem apenas riu, como se zombasse da minha ingenuidade. Eu não entendia muito bem o que tinha acontecido, e o motorista não disse mais nenhuma palavra. Me levou até o hotel em completo silêncio. Também não perguntei nada. Estava confusa e com uma tontura crescente, a ponto de sentir vontade de vomitar. Peguei meu celular para avisar minhas amigas, talvez compartilhar minha localização, mas o telefone estava desligado. Não sabia desde quando. Eu nem me lembrava da última vez que tinha olhado para ele. Ao chegar ao hotel, encontrei minhas amigas acordadas, muito preocupadas. Parece que alguém, ao me ver sair com Eduardo, avisou a elas que eu estava correndo perigo, que estava me envolvendo em algo realmente obscuro. Senti uma gratidão imensa por estar de volta com elas, e passei um bom tempo sem sair em cidades que visitávamos e, mais ainda, sem confiar em estranhos. Querem saber o que foi mais estranho? Quase um ano depois, de novo na Espanha, uma dessas amigas me mostrou uma revista de celebridades, daquelas que falam de socialites e alta sociedade. Ela abriu em uma página de um evento recente. Senti um arrepio ao ver Eduardo na foto junto de sua família. Todos eram altos, bonitos, felizes. Ele, porém, parecia isolado dos outros, sem contato, com uma expressão desgastada, perturbadora, como se pudesse me ver através da página. Perguntei à minha amiga o que tinham dito a elas naquela noite, o que as fez se preocupar quando saí com Eduardo. Ela respondeu que lhes falaram que algumas pessoas que saíam com ele não voltavam. Aquilo foi dito com um tom de mistério, como entre aspas. Quem sabe o que realmente queriam dizer, ou se aquilo fazia parte de algum jogo macabro em que todos estavam envolvidos. Talvez o conselho de que chamar a polícia não adiantaria, fosse só mais uma peça desse jogo sombrio. Sei bem que não há nada de paranormal nisso e que não vai assustar quem já está acostumado a histórias de fantasmas e possessões demoníacas. Mas, ao lembrar daquela casa na penumbra, dos cachorros avançando em minha direção, ofegantes, eu revivo o maior horror que já senti. Obrigada por me escutarem. Às vezes o medo pode tomar formas estranhas e desconcertantes, não acham? Formas que parecem quase um jogo, como se alguém se divertisse testando nossos medos, explorando a nossa confiança. Histórias como essa nos lembram que o perigo pode se ocultar de maneira sutil, que em certas ocasiões se revela em quem menos esperamos. E justo quando acreditamos que escapamos, permanece a dúvida incômoda. Será que realmente conseguimos? Será que estamos seguros? Mas há outros encontros em que o desconhecido não se esconde por trás de disfarces humanos. Ele se mostra como realmente é, sem subterfúgios, como se quisesse que soubéssemos exatamente quem ou o que está do outro lado.
Esta próxima história nos leva a um terror mais direto, onde o inexplicável se recusa a se esconder e o paranormal torna-se a única explicação possível. Se histórias sobre presenças inexplicáveis e sombras que espreitam sem motivo aparente te inquietam, fique por aqui, porque o que vem a seguir vai gelar seu sangue. Bem, vamos continuar. Olá, Dom. Felizmente, esta história que irei contar não aconteceu comigo. Ainda não tive a chance de ser a personagem de um relato como este. A protagonista aqui é minha avó, que nos compartilhou esta experiência há alguns anos. Só agora consegui um tempo para refletir sobre ela, escrevê-la e dividir com vocês. Tudo se passou há muito tempo. Minha avó nasceu em Michoacán, mas ainda criança, mudou-se com seus pais e irmãos para Guanajuato. Ela tinha por volta de 16 anos quando sua tia Simone, a quem ela adorava profundamente, faleceu. A perda da tia foi um golpe duro para toda a família. Como era costume, todos se reuniram para prestar uma última homenagem e voltaram a Michoacán para o velório. Após o enterro, já no final do dia, a família se juntou na casa da tia Simone para uma pequena reunião em sua memória, algo que se tornou uma tradição na nossa família. Sempre sentimos a importância de relembrar nossos entes queridos com um encontro final após o sepultamento. A vila onde a tia Simone vivia era pequena, com ruas sem asfalto e terrenos amplos. A casa dela era espaçosa, mas dividida em diferentes construções. A sala de estar, a sala de jantar e um quarto ficavam na edificação principal. A cozinha, por outro lado, estava a cerca de 2 metros da casa, em uma construção separada. Outros 2 quartos também eram independentes. Minha avó conta que a casa estava repleta de imagens e figuras religiosas, e nas janelas havia tesouras abertas. Um detalhe que hoje ela considera inquietante. Durante a reunião no pátio, a família se dedicava a relembrar histórias sobre a tia Simone, reavivando sua memória com carinho. Ela era de fato muito amada e respeitada por todos. No meio desse encontro, minha avó percebeu algo incomum. 3 senhoras idosas estavam paradas no pátio da casa em frente. Eram mulheres de idade muito avançada e, como ela descreveu, tinham rostos longe de serem simpáticos. Essas senhoras estavam ali desde a chegada da família. E o mais inquietante era que não desviavam o olhar para outro lugar, embora também não dissessem nenhuma palavra. A presença delas transmitia uma sensação profunda de incômodo, como se estivessem apenas observando. Esse fato deixou minha avó em um estado de desconforto difícil de ignorar. A casa onde elas se encontravam parecia abandonada, com paredes antigas e descuidadas. O pátio estava tomado pelo mato alto e a cerca parecia prestes a desabar. Aos poucos, a inquietação tomou conta de todos, gerando um clima pesado entre os presentes, como se aquelas senhoras transmitissem uma energia sombria. Por fim, a família resolveu ir para o pátio dos fundos para continuar a reunião. Uma das tias que havia cuidado da tia Simone em seus últimos meses de vida comentou que nunca tinha visto aquelas senhoras e que, até onde sabia, a casa da frente estava desocupada. Tentaram ignorar o desconforto, supondo que talvez as idosas fossem conhecidas da tia Simone e estivessem ali para prestar uma última homenagem. Naquela mesma noite, a maior parte da família foi embora. Minha avó, no entanto, pediu aos pais que a deixassem ficar mais uma semana com os primos, para ajudá-los a embalar os pertences da tia. Mesmo assim, na primeira noite, ela mal conseguiu pregar os olhos. Seus primos estavam nos quartos independentes da casa principal, enquanto ela decidiu dormir no antigo quarto da tia. Estar ali sozinha, cercada pelos objetos de sua tia Simone, despertava nela uma sensação de nervosismo que ela não conseguia explicar. Conforme os dias se passavam, a situação ficava cada vez mais estranha. No começo, era apenas uma sensação incômoda, como se alguém a observasse o tempo todo, mesmo dentro da casa. Mas logo depois vieram os sussurros. Minha avó relatava que à noite, quando tudo estava em completo silêncio,
surgiam vozes do lado de fora, como se várias pessoas murmurassem ao mesmo tempo. O mais curioso é que esses sussurros sempre pareciam vir da casa da frente. Cerca de 4 dias depois, seus primos saíram para buscar algo para comer. E como minha avó era a mais nova, ficou sozinha na casa, continuando a tarefa de embalar os pertences de sua tia. Enquanto limpava, decidiu levar alguns sacos de lixo até o pátio. Foi então que avistou novamente as 3 idosas. Mas, dessa vez, havia algo diferente. As idosas pareciam mais jovens do que ela lembrava. Seus rostos, ainda com marcas da idade, não aparentavam tanto desgaste. E o que mais chamou sua atenção foi o sorriso perturbador delas. Um sorriso inquietante que, ao contrário dos olhos, transmitia raiva e fúria. Um calafrio subiu pela espinha de minha avó, que rapidamente voltou para dentro e trancou a porta. Mais tarde naquela noite, ao conversar com seus primos, sua prima Amanda mencionou algo peculiar. Eles também tinham visto as idosas no mercado, mas lá pareciam muito mais velhas, quase irreconhecíveis em relação à primeira vez que as viram na casa em frente. No entanto, não restava dúvida. Eram as mesmas mulheres, com as mesmas roupas. Minha avó ficou paralisada. Como poderiam tê-las visto em 2 lugares ao mesmo tempo? Além disso, o mercado ficava muito distante do povoado e era improvável que aquelas idosas pudessem se mover tão rapidamente. Naquela noite, após o jantar e a arrumação, todos foram se deitar. Minha avó preferiu dormir na sala, pois o quarto de sua tia lhe causava desconforto. Na madrugada, acordou com uma sede intensa. A cozinha ficava em um cômodo separado no final do pátio traseiro, o que exigia que ela saísse e percorresse alguns metros até chegar lá. Com o coração acelerado, mas decidida, abriu a porta dos fundos. À luz fraca da lâmpada externa, pôde ver uma das idosas junto à cerca que delimitava o pátio, encarando-a. Algo nela parecia ter mudado. A mulher parecia mais jovem, aparentando uns 40 anos, e sua postura estava mais ereta, com uma altura intimidadora. Assustada, minha avó fechou a porta com força e voltou correndo para o sofá, onde se encolheu sob as cobertas, incapaz de se mover para chamar os primos por causa do medo paralisante. De repente, ouviu batidas fortes na porta de entrada. Tremendo, ela ergueu a cabeça debaixo das cobertas e viu, através da janela, o rosto pálido e aterrorizante de uma das idosas a espreitando. Vale lembrar que naquela época, as noites no povoado eram quentes, então ela costumava dormir com a janela aberta. Após algumas batidas, o som cessou, mas a sala foi tomada por murmúrios, como se várias vozes estivessem sussurrando ao mesmo tempo. Tomada pelo terror, ela reuniu coragem e gritou: "Vocês não têm permissão para entrar. Voltem para onde vieram." Os murmúrios se transformaram em um cântico sombrio, uma melodia arrepiante. Foi então que lembrou das palavras de sua tia Simone: "Nunca subestime o poder da fé e dos amuletos que te protegem." Minha avó, tremendo e desesperada, agarrou uma cruz de madeira e ramos que pendia sobre o sofá. Com força, segurou-a e começou a rezar. Aos poucos, os cânticos começaram a sumir, mas o que veio em seguida foi ainda mais aterrador. Do pátio, as idosas começaram a gritar com uma raiva inumana, gritos guturais e quase bestiais. Mesmo depois que os gritos cessaram, ela não interrompeu suas preces, continuando até que, enfim, o sono a venceu. Essa foi a última noite que minha avó passou naquela casa. Na manhã seguinte, contou aos primos o que tinha experimentado. Ela estava assustada, e embora seus primos não se lembrassem de ter escutado nada, acreditaram em cada palavra. Sabiam que minha avó não era de inventar histórias, e todos concordaram que havia algo errado naquela casa. Decidiram partir naquele mesmo dia, recolhendo suas coisas e saindo sem olhar para trás. Com o passar do tempo, minha avó falava raramente sobre essa experiência, sempre com cautela. Nunca chegou a chamar aquelas idosas de bruxas, mas era evidente que acreditava nisso. Contava que havia algo antinatural nelas, em seus olhares e nessas aparições impossíveis. Nunca mais soube nada sobre as idosas, mas dizia que em dias chuvosos, quando a casa estava em completo silêncio, podia ouvir sussurros ao longe, como se as lembranças continuassem de guarda. Há coisas que nunca entenderemos, minha filha,
Me disse em seu tom mais sério, que soou quase como uma repreensão. Mas às vezes o importante é não buscar respostas, não perguntar o que não queremos saber. Às vezes o mais importante é saber quando se afastar. Essas palavras me acompanham até hoje, como um lembrete constante de que há mistérios que é melhor não desenterrar. Pois às vezes, o passado carrega sombras que continuam a nos observar de perto, que ficam conosco para sempre. Antes de irmos para o próximo relato, se estiver gostando das histórias de hoje, por favor, não esqueça de deixar o seu like. Ele ajuda demais o canal. Bem, vamos continuar. Boa noite a todos. Me chamo Tiago e hoje quero compartilhar a história que minha avó, ainda lúcida e cheia de vida aos seus 95 anos, sempre me contou. Ela costumava dizer que sua mãe, nascida em um vilarejo isolado nas montanhas de Oaxaca, viveu essa experiência em torno de 1915. Naquela época, as comunidades eram bem pequenas, tranquilas e sem acesso a transporte, com poucas casas e poucas pessoas. Mas havia uma beleza singular no lugar. Era 31 de outubro, o dia em que se acredita que os angelitos voltam para visitar seus entes queridos. Com angelitos, refiro-me às crianças que faleceram bem novinhas, algumas batizadas, outras não. Elas teriam ido para o limbo, um espaço onde, dizem, elas ficam na escuridão. Por isso, as famílias preparam uma oferenda na data em que esperam suas visitas. A mãe da minha avó, ainda menina naquela época, recebeu a tarefa de buscar água logo cedo, por volta das 6 da manhã. Foi com seu cântaro até a vala, mas acabou demorando. Sua mãe, minha tataravó Teresa Morales, a repreendeu pela demora. Então a menina contou que enquanto estava na beira da vala enchendo o cântaro, viu várias crianças passando por ali. Todas caminhavam felizes, algumas cantando, outras rezando, mas todas transbordando alegria. A menina se escondeu atrás dos arbustos, incerta sobre aquelas figuras desconhecidas. Estranhou o que via, mas se divertiu ao observar como caminhavam, saltando e quase dançando. Então, decidiu segui-los para descobrir aonde iam. Qual não foi sua surpresa ao perceber que entravam nas casas? Alguns, no entanto, pareciam incapazes de entrar e retornavam, tomando novamente o caminho que os levava à trilha, em direção ao cemitério. Movida pela curiosidade, a menina decidiu seguir um daqueles que não conseguiram entrar. Caminhou atrás dele, sem ser notada, até a entrada do cemitério. Porém, ao perceber que estava sendo seguido, o menino se virou, segurou as mãos da menina com as suas incrivelmente geladas e murmurou: "Então venha comigo, não quero voltar sozinho." A menina tentou escapar, mas não conseguia se soltar. Nesse instante, um homem passou conduzindo seus burros para o trabalho e gritou: "Ei, você aí, solte essa menina, moleque!" O menino disparou na direção do cemitério, deixando o camponês perplexo, compreendendo que aquilo não era, de fato, uma criança. Pelo menos não uma criança viva. Tremendo, a menina sentiu um frio intenso ao lado do camponês, que parecia alcançar seus ossos. Correu de volta para casa sem sequer conseguir agradecer ao homem e, apenas em segurança, contou o que havia vivido. Pois é, amigos, é exatamente por isso que no altar colocamos tantos doces, pão, chocolate, refrigerante, um copo d'água e outros alimentos, além das velas, que iluminam o caminho para receber os angelitos e no dia seguinte os fiéis defuntos. Jamais façam orações aos mortos, amigos. E se puder ser mais clara, evitem especialmente fazê-lo de madrugada como eu fiz. O padre da igreja me alertou. Pedir algo em oração já é por si só arriscado. Ele aconselhou que apenas conversasse com eles, que lhes contasse minhas coisas. Mas hoje, quero compartilhar o que aconteceu quando desobedeci e fiz um pedido, e quem acabou me respondendo. Quando perdi minha mãe, minha querida Marisa, entrei numa das fases mais sombrias da minha vida. Afundei em uma depressão profunda, numa solidão que me deixou sem rumo.
Apesar dos meus 35 anos, minha rotina sempre girava em torno da loja, da igreja e de cuidar dela. E então, de repente, eu me vi sem nada que realmente desse sentido à minha vida. Ainda bem que fiquei com a loja, nosso meio de sustento desde minha infância. Mas, como dizem, desgraça nunca vem sozinha. Poucas semanas após perder minha mãe, demoliram a papelaria do Sr. Anselmo, ali na esquina, para erguer rapidamente uma daquelas lojas de vitrine grande, igual a tantas outras por aí. E foi ali que percebi que o fim da minha lojinha estava mais próximo do que imaginava. Foram dias de desespero. Eu chorava, vendo aquela construção ir de vento em popa, sem me dar tempo de me preparar. Em apenas 15 dias, já estavam funcionando, e os clientes começaram a deixar de aparecer. Foi então, numa dessas noites, que comecei a rezar para minha mãe. Falei com ela, pedi que, se estivesse por perto e me escutasse, que me ajudasse. Eu só não fazia ideia do que viria a seguir. Depois de várias noites rezando para minha mãe, algo começou a mudar. A casa já não parecia a mesma. A sensação de solidão sumira, mas isso não trouxe paz. Pelo contrário, meu corpo, minha mente e meu coração passaram a sentir um alerta constante, uma presença incômoda. Numa dessas madrugadas, sentei-me diante da pequena imagem da Virgem que minha mãe sempre venerava. O ambiente estava silencioso, com as velas quase no fim, quando senti um frio peculiar. Um frio que não vinha de fora, mas de dentro, como se algo tivesse penetrado minha alma. Uma sensação desesperadora. Não sei dizer quanto tempo fiquei ali até ouvir um sussurro. No começo achei que fosse um delírio, talvez a mente exausta pelo luto estivesse me pregando uma peça. Mas o sussurro continuava. As palavras ininteligíveis ganhavam força na minha cabeça. Aqui estou, aqui estou, aqui estou. Foi o que finalmente entendi. E então reconheci a voz. Era da minha mãe. Meu coração foi invadido por uma mescla de alívio e medo. Um alívio breve, pois logo entendi que aquilo não era ela. Não podia ser, e eu sabia disso. Ia contra tudo o que eu acreditava. Nos dias que se seguiram, aquela presença que inicialmente eu imaginava ser reconfortante se tornou cada vez mais intrusiva. A cada noite surgiam barulhos em cômodos vazios, coisas se moviam, torneiras abriam sozinhas. Cheguei a ouvir o barulho do banheiro dando descarga, como se algo quisesse se manifestar, usando todos os ruídos possíveis para me fazer notar. Os sussurros foram se tornando mais nítidos. A voz da minha mãe emergia na escuridão, transformando-se em murmúrios cada vez mais intensos e incômodos, como se me ordenasse continuar rezando, continuar pedindo ajuda a ela. Certa noite ouvi passos vindo da loja. Tomei coragem, desci com uma vela na mão e dentro de mim eu já sabia que aquilo não era um ladrão. Ao chegar lá, encontrei os produtos espalhados, jogados de um lado para o outro como se alguém tivesse passado com raiva, derrubando tudo. No espelho em frente ao balcão, que usávamos para enxergar o corredor, percebi um brilho estranho, algo que se movia rápido demais para ser apenas uma sombra. Mas o que mais me assustou foi ver que, em meio ao caos, a foto da minha mãe, que eu tinha trazido de casa para mantê-la sempre presente na loja, permanecia em pé sobre o balcão, intacta, porém, com uma expressão diferente, quase um leve sorriso. A última vez que rezei para ela foi a pior de todas. Já sem saber o que fazer, implorei por um sinal, qualquer coisa. Tudo o que eu queria era uma prova de que era realmente ela, para que eu pudesse continuar rezando em paz, sem medo. Falei que estava apavorada e pedi que me mostrasse ser ela mesma, para que eu pudesse confiar. Então eu senti. Uma mão fria pousou no meu ombro. Fiquei paralisada, incapaz de me mover, e ouvi sua voz novamente, clara, próxima, como se estivesse ao meu lado. Mas dessa vez, a voz da minha santa mãezinha disse algo que nunca imaginei ouvir. Não sou sua mãe. O que quer que estivesse respondendo às minhas preces não era minha mãe. Quando ouvi aquela voz novamente, percebi que tudo não passava de uma armadilha macabra, algo sinistro que usava minha dor, minha angústia, minha solidão e meu luto para se alimentar. E quando me dei conta disso, já era tarde demais. Desde então, não estou mais sozinha nesta casa.
Há algo aqui, algo que não quer ir embora, algo que vive do meu desespero. Já não consigo dormir nem rezar. Só me resta esperar, pois sinto que, em algum momento, isso virá me buscar. É curioso, mas quanto mais triste eu fico, mais perto essa presença parece estar. Nas últimas semanas passei a vender mais itens de papelaria, coisas que a loja grande na esquina não oferece, aproveitando que a papelaria do Sr. Anselmo foi retirada. As vendas têm me ajudado a pensar que pelo menos não vai faltar comida. E com essa nova tranquilidade, percebo que sinto menos essa coisa ao meu redor. Essa coisa que se faz passar por minha mãe, aquela mesma que um dia invoquei e agora não sei como expulsar. O sacerdote me ajuda, mas no fundo sei que ele não acredita totalmente em mim. Por isso, pessoal, se um dia sentirem a tentação de pedir algo aos seus mortos, lembrem-se das minhas palavras. Eles não estão ouvindo. Algo mais o faz, algo que permanece à espreita esperando apenas uma chance. E quando essa porta se abre, não há mais como fechá-la. Boa noite, pessoal. Desde sempre o mundo do paranormal me fascina. Ao longo da vida passei por algumas experiências paranormais, embora a maioria tenha sido eventos isolados. Vistos separadamente podem até parecer banais. Sombras no canto do olho, sons em casa que ninguém consegue explicar. Mas hoje, escolhi dividir com vocês a experiência mais intensa que já vivi. Algo que durou de fato longos minutos, talvez horas, com uma presença que nem sei se faz parte do nosso mundo. Essa história aconteceu há alguns anos, aproximadamente 4, e só agora me sinto preparado para contá-la. Era o começo de 2020, início de fevereiro, se minha memória não falha. Naquele momento ainda não estávamos em isolamento pela pandemia, mas a Covid já era conhecida no México. Vivíamos como se tudo fosse normal, como se aquilo nunca fosse nos alcançar. Moro na cidade de Querétaro, e naquela fase da minha vida estava cursando minha licenciatura na Universidade Autônoma de Querétaro, ou UAQ. Essa informação é importante, pois as localizações que mencionarei têm grande relevância, inclusive para quem não conhece a cidade. Se quiserem, recomendo procurar as ruas no Google Maps para acompanhar melhor. Tudo começou em um dia aparentemente comum. Minhas aulas começavam à tarde, sem nada de especial acontecendo. No meio da tarde, fomos informados que as 2 últimas aulas seriam canceladas. Assim, em vez de sairmos às 7 da noite, estaríamos livres um pouco antes das 8. Quando a última aula do dia terminou, já era mais ou menos 7h50. Como sempre, esperei meu melhor amigo para nos despedirmos ou fazermos algo juntos, aproveitando o horário mais cedo de saída, como fazíamos de vez em quando. Já do lado de fora da sala, trocamos aquele olhar de quem já se entende só com o olhar, e ele logo sugeriu: "Que tal uma cerveja? Ainda é cedo, né?" Eu topei sem pensar 2 vezes. Meu melhor amigo morava a poucos minutos da universidade, pois, sendo de outra cidade, ele alugava um apartamento perto da faculdade, especificamente na rua José Martí, quase na esquina com a Ezequiel Montes. Quem conhece Querétaro sabe que esse percurso é uma caminhada de uns 10 minutos. Então, seguimos até o apartamento dele, e no caminho compramos uma cerveja cada um. Na época, acabava de ser lançada uma cerveja clara com limão e sal, com cerca de 2% de álcool. E foi exatamente essa que escolhemos. Digo isso porque acredito firmemente que o que aconteceu depois não pode, de forma alguma, ser atribuído ao efeito do álcool. Entre a caminhada desde a universidade e a parada para comprar as cervejas, chegamos ao apartamento dele por volta das 8h15. Enquanto tomávamos nossa bebida, o papo fluiu como é típico entre universitários. Professores, trabalhos, projetos e tudo o mais. Terminei a cerveja, dei uma olhada no celular e percebi que já eram quase 9 horas. Comentei com meu amigo que era melhor eu ir embora logo, aproveitar o horário mais cedo e evitar problemas com os ônibus, já que mais tarde eles ficam lotados ou demoram muito. Nos despedimos, desci até o portão, e quando comecei a caminhar e conferi o celular de novo, já passava um pouco das 9 da noite.
Fui andando pela rua José Martí e virei à direita para entrar na Ezequiel Montes, caminho para o ponto de ônibus na Avenida Zaragoza. Enquanto caminhava pela Ezequiel Montes, algo começou a me parecer estranho. Mesmo sendo relativamente cedo e eu já estando próximo ao centro, as ruas estavam quase desertas. Aquele trecho costuma ser bem movimentado a essa hora, então isso me chamou a atenção. As poucas pessoas que cruzaram meu caminho eram diferentes do habitual. Não que fossem exatamente como fantasmas, mas também não pareciam o tipo de pessoa saindo do trabalho ou de algum compromisso. Algumas estavam ali paradas, com um ar perdido, roupas sujas, e algumas pareciam um pouco fora de si. Pensei que talvez fossem moradores de rua, o que é comum no centro da cidade, muitas vezes vagando por ali, seja pela fome, seja sob algum tipo de influência. As ruas solitárias e o fato de eu não estar com pressa me fizeram nem checar o celular novamente. Mas, considerando a proximidade entre o apartamento do meu amigo e o ponto de ônibus, calculo que devo ter chegado à Avenida Zaragoza por volta das 9h10. Quem conhece a área vai saber de qual ponto falo. Aquele do Templo de Santa Rosa de Viterbo. Foi ali que senti algo realmente estranho. O ponto estava completamente vazio. Não havia uma única pessoa além de mim. Um cenário incomum, pois geralmente tem bastante gente esperando transporte por ali, em qualquer horário. Olhei ao redor e tive a estranha impressão de que a cidade estava completamente vazia. Não passavam veículos, nem carros, nem ônibus. Na minha cabeça pensei, deve estar muito cedo ainda, pois, das poucas vezes que esperei no ponto, já era depois das 10 da noite, horário em que normalmente havia várias pessoas aguardando. Eu costumava pegar o ônibus em outro local, na parada da UAQ na rodovia 5 de fevereiro. Sem dar muita importância à situação, decidi esperar tranquilamente por qualquer ônibus que pudesse me deixar na 5 de fevereiro para fazer baldeação. Melhor ainda, se viesse algum que me deixasse mais perto de casa. Depois de alguns minutos, percebi alguém se aproximando pelo canto do olho. Virei o rosto e, de fato, um homem vinha caminhando na minha direção. Não dei muita atenção e voltei a focar nos ônibus, esperando que um logo aparecesse. Foi então que o homem parou ao meu lado e perguntou: "O que você faz aqui sozinho?" Mantive a calma, pois sou do tipo que não se assusta fácil. Já passei por tantas situações que não costumo me inquietar e, afinal, manter a tranquilidade é sempre melhor, especialmente quando não se sabe se a outra pessoa tem intenções duvidosas. Virei para observá-lo com mais atenção. Ele parecia uma pessoa comum, roupas um pouco desleixadas, mais ou menos da minha altura, uns 30 anos, pele morena, cabelo bem curto e uma aparência um tanto bruta. Respondi: "Nada demais, só esperando o ônibus. E você?" Foi aí que o homem me lançou um sorriso. Um sorriso que causava um incômodo que não era exatamente medo, mas algo inexplicavelmente perturbador. O que me deixou desconcertado não foi o sorriso em si, mas os dentes dele. A melhor maneira de descrever seria dizer que ele tinha dentes de tubarão, todos afiados, como se fossem uma fileira de caninos, todos iguais e pontiagudos. Pareciam ter sido esculpidos assim, como quem faz uma modificação corporal, similar a dividir a língua. Assim eram os dentes dele. Como não fazia ideia das intenções daquele sujeito e nem se estava completamente em seu juízo, preferi não demonstrar nenhum tipo de receio ou desagrado, por respeito e por cautela. Então apenas esperei ele responder. Após aquele sorriso estranho exibindo os dentes bizarros, ele disse: "Estou procurando alguém que me acompanhe. Quer vir comigo?" Respondi que não, que estava só aguardando o ônibus para ir para casa, e olhei para a rua como se quisesse encerrar o assunto. Ficamos em silêncio por alguns segundos e a rua continuava deserta. Ele voltou a puxar assunto, mas agora com um tom mais casual. Estava numa festa bebendo com uma garota que estava no meu colo, mas acabou meu dinheiro. Então resolvi ir embora. Pensei comigo: o que eu tenho a ver com isso? Mas não era momento para ser rude com alguém tão estranho, ainda mais com a rua completamente vazia. Então apenas concordei. Que pena, acontece. Ele sorriu de novo, e mais uma vez aqueles dentes estranhos ficaram à mostra. Em seguida, ele perguntou: "Pareço bêbado?" "Não,
Você parece bem, respondi. Foi aí que ele se aproximou muito, além do que seria confortável, e disse: pode cheirar meu hálito, ver se sinto álcool. E abriu a boca, como que fazendo questão de que eu olhasse bem para aqueles dentes horríveis. Dei um passo para trás e disse: acho que não vou conseguir notar. Também acabei de beber, então não vou sentir cheiro de álcool. Enquanto falava, pensei comigo: esse cara só pode estar louco achando que vou cheirar a boca dele. O homem, com aquele sorriso estranho, fechou a boca e sugeriu: bom, vamos fazer o seguinte. Te convido para uma bebida e consigo algumas garotas para nós. Não, obrigado. Preciso ir para casa, respondi, suspeitando que ele queria algo mais. Ele tinha acabado de dizer que estava sem dinheiro e agora estava me chamando para sair? Não fazia sentido. O silêncio pairou novamente e ainda não havia ninguém por perto, nem carros. Eu só queria que o ônibus passasse logo para me afastar daquele cara. Então não vai vir comigo? Ele perguntou, quebrando o silêncio. Respondi com firmeza: não, estou indo para casa. Olhei em volta e finalmente um ônibus se aproximava. Nem prestei atenção à rota. Tudo o que eu queria era sair dali, mesmo que tivesse que descer na próxima parada. Fiz sinal para o ônibus e o estranho perguntou: esse é o seu ônibus? Apenas respondi: sim, estou indo. Tchau. Achei que as coisas estranhas terminariam ali, mas a noite ainda tinha surpresas. Entrei no ônibus e, ao tentar validar meu cartão pré-pago, percebi que não tinha o leitor. Falei com o motorista explicando que só tinha o cartão sem dinheiro em espécie e ele respondeu que não tinha problema, que eu podia me sentar. O ônibus estava quase vazio, apenas 5 outras pessoas, além do motorista e eu. No entanto, ao observar os demais passageiros, parecia que o ônibus estava cheio de pessoas em situação de rua, com todo o respeito. Suas roupas estavam rasgadas, sujas, e muitos pareciam desorientados. Um dos homens, que devia ter uns 50 anos, estava extremamente magro, quase só pele e osso, e se contorcia de maneira estranha. Logo pensei que talvez estivesse sob efeito de alguma substância. Decidi não prestar mais atenção e pensei: vou descer assim que puder. O ônibus seguiu pela Avenida Zaragoza e planejei descer na esquina com a 5 de fevereiro. Contudo, ao passar por esse ponto, percebi que também estava vazio, o que me fez decidir continuar no ônibus até a parada da UAQ, onde sempre havia muita gente por ser o horário de saída das aulas. Sentir-me-ia mais seguro ali, entre uma multidão familiar. Para minha surpresa, ao chegarmos, a parada estava completamente deserta. Imaginei que talvez ainda fosse um pouco cedo e os alunos ainda não tivessem saído, já que a maioria costuma sair às 10 horas. Segundo meus cálculos, não poderia passar das 9h30. Eu havia chegado ao ponto do Templo de Santa Rosa de Viterbo por volta das 9h10. Somando a breve conversa com aquele sujeito e os 10 minutos de ônibus, certamente não seria mais que 9h30. Resolvi não descer, mas logo pensei que na verdade não sabia o destino final do ônibus. Poderia até perguntar ao motorista, mas já estava um pouco confuso, então me levantei, preparado para descer na próxima parada. Finalmente saí do ônibus na 5ª de fevereiro, na esquina com a Avenida Universidade. Mais uma vez fiquei espantado ao ver o ponto completamente vazio. E esse ponto sempre tem várias pessoas esperando, pois é uma área industrial, onde muitos trabalhadores pegam ônibus no fim do expediente. Eu já não sabia mais o que pensar, mas ver alguns carros passando na estrada me trouxe certo alívio. Esperei cerca de 5 minutos e o ônibus não aparecia. De repente um carro passou e em seguida deu ré, até parar bem ao meu lado. O vidro do passageiro começou a descer e eu pensei: o que será agora? Quem está aí dentro? Quando o vidro baixou completamente, alguém me chamou pelo nome. Abaixei um pouco para ver quem dirigia e ouvi meu nome de novo, junto com a pergunta sobre o que eu fazia ali. Para minha surpresa, era uma das minhas primas, que mora bem perto de onde eu vivo. Ah, desculpa, não reconheci seu carro, falei com um sorriso nervoso. Ela me disse para entrar, que me daria uma carona até em casa. Já dentro do carro, perguntou o que eu estava fazendo ali tão tarde. Segundo ela, os ônibus já nem passavam mais àquela hora. Respondi: como assim? Eu saí cedo, ainda tem ônibus.
Eles só param de passar às 10h30. Ela me olhou de um jeito estranho sem dizer nada e apontou para o relógio do carro. Eram 11h40. Incrédulo e com um sorriso cada vez mais sem jeito, insisti que o relógio dela devia estar errado, pois eram no máximo 9h40. Eu estava certo disso. Pelos meus cálculos, nenhuma hora havia se passado desde que saí da casa do meu amigo. Minha prima, ainda confusa, me respondeu. Eu saí do trabalho às 11 horas e ainda fiquei um tempo conversando com uma amiga. Como vai ser 9h40? Isso fez todo sentido. Afinal, é verdade que minha prima, no turno da tarde, sai do trabalho às 11 da noite. Rapidamente, peguei meu celular e confirmei. Já passava das 11h40. Vi várias chamadas perdidas da minha mãe. Ainda tentando processar o que estava acontecendo, outra ligação dela entrou. Ela queria saber como eu estava, para onde ia e por que não respondia. Sem saber muito bem o que dizer e para não entrar em detalhes sobre algo que nem eu entendia, respondi que estava com um amigo, que o tempo tinha passado rápido e que eu não havia notado as ligações, mas que já estava com minha prima e que não se preocupasse. Assim que desliguei, minha prima olhou para mim e comentou: "Ah, está vendo? Não estava vindo da escola. Aposto que estava por aí se divertindo." Eu ainda não compreendia como tinha perdido 2 horas da minha noite, então apenas disse que passei um tempo com um amigo e que demorei para pegar o ônibus. Pelo jeito, ela não se convenceu ou percebeu a confusão no meu rosto, pois logo perguntou novamente se eu estava bem. Finalmente, ela me deixou em casa quase à meia-noite. Me despedi, entrei e tentei deixar tudo para trás. Na minha cabeça, pensei que talvez tivesse saído mais tarde do apartamento do meu amigo, o que justificaria a cidade tão vazia e tornaria tudo mais fácil de explicar. Mas, para eliminar a dúvida, no dia seguinte perguntei ao meu amigo se ele lembrava a hora em que eu saí, e ele confirmou. Eu saí mesmo às 9 da noite. Sei que este relato não é o mais aterrorizante, mas há algo de muito estranho nele que me deixa cheio de perguntas. Quem eram aquelas pessoas tão esquisitas? E aquele homem com dentes afiados? Quem ou o que ele era? Para onde ele queria realmente me levar? E o que aconteceu com essas 2 horas que, de alguma forma, desapareceram do meu tempo? Será que estive com seres de outro plano? Ou fui eu que, por algum motivo, atravessei momentaneamente para outro? Gostaria muito de ouvir o que vocês acham nos comentários. Agradeço a atenção de todos e envio um abraço, desejando uma excelente noite. Mas, acima de tudo, peço que tomem muito cuidado na próxima vez em que saírem à noite e perceberem as ruas estranhamente desertas. Yasmin e eu estamos juntos há 10 anos e há 2 decidimos nos casar. Recentemente, menos de um mês atrás, compramos uma casa nova. Mas a mudança não começou exatamente como planejávamos. Fomos para uma cidadezinha no interior da Geórgia chamada Waycross. Estes são os detalhes que posso compartilhar para evitar possíveis complicações. Nossa casa fica numa rua tranquila, em uma grande propriedade bem em frente a uma área arborizada, um dos pontos que mais chamaram a nossa atenção. Queremos adotar um cachorro e criar filhos aqui, então ter espaço para eles brincarem ao ar livre era fundamental. Nossos horários de trabalho são parecidos. Chego em casa por volta das 5, enquanto ela costuma chegar por volta das 6 na maioria dos dias. As primeiras noites foram totalmente normais. Como era fim de semana, passamos os dias desempacotando tudo. Na segunda-feira à noite, cerca de 20 minutos depois de apagarmos as luzes, ouvimos uma música alta vindo do quintal. Não havia como ser dos vizinhos. Estão distantes o bastante para que qualquer som de lá não fosse ouvido daqui. Estava sem dúvida no nosso quintal. A música não era animada nem festiva. Era uma melodia antiga, com um som vintage e cheio de estática. Com as janelas fechadas, Yasmin e eu trocamos um olhar assustado, tentando entender de onde vinha o som. Abri a janela do meu lado da cama e ficou claro. Era uma canção da década de 40. Algo que depois descobri, ao pesquisar a letra, se chamava Who's Afraid of the Big Bad Wolf, interpretada por Henry Hall.
Por alguma razão, essa música tem uma vibração estranha, mesmo sendo feita para ser uma canção alegre. Só que vinda do nosso quintal, a sensação era de puro desconforto. Ainda estávamos nos familiarizando com a casa, mas presumi que deveria haver algum interruptor para as luzes do quintal lá embaixo. Desci até a porta dos fundos e testei os interruptores perto dela, e um deles acendeu o quintal. Não havia ninguém à vista. Abri a porta e o som ficou ainda mais claro. Caminhei pela grama, e então percebi que a música não estava exatamente no quintal, mas vinha da floresta. Ela continuou tocando enquanto eu estava lá, parado e atento ao redor. Assim que a música acabou, tudo ficou em silêncio. Parecia uma brincadeira de boas-vindas de mau gosto, mas não achei nada engraçado. Quando voltei para dentro, falei para minha esposa que provavelmente eram algumas crianças tentando pregar uma peça nos novos moradores, sabe-se lá por quê. Assim que disse isso, percebi como essa explicação soava ridícula e esquisita. Quem faria algo assim? Na noite seguinte, a cena se repetiu. Pouco depois de apagarmos as luzes no quarto, a música começou novamente, mais alta que antes. Dessa vez, era uma canção que todo mundo conhece, Tiptoe Through the Tulips. Yasmin e eu trocamos olhares outra vez, agora com uma mistura de preocupação e repulsa. Esperávamos que fosse algo isolado, mas estava acontecendo de novo. Olhei pela janela e dessa vez notei algo na grama. Não parecia uma pessoa, mas havia definitivamente algo lá. Falei para minha esposa que ia dar uma olhada. Ela sugeriu que chamássemos a polícia e eu respondi que faríamos isso num instante. Saí com a sensação de que precisava mostrar quem manda, tanto para minha esposa quanto para qualquer um que pensasse em nos intimidar só porque éramos novos na vizinhança. Ao chegar no quintal, vi que o objeto na grama era menor do que pensei, mas a música estridente e perturbadora vinha dele. Era um rádio antigo. Desliguei o aparelho e olhei para a janela, onde minha esposa assistia, levantando-o para mostrar a ela e gritando que alguém o havia deixado ali para nos assustar com aquela música. O que ela fez em seguida me pegou totalmente de surpresa. Ela começou a gritar meu nome, mandando que eu corresse para dentro. Continuava gritando. "Corre!" Perguntei. "Por quê?" E ela respondeu em meio aos gritos. "Tem gente atrás de você." Ao ouvir aquilo, senti meu coração disparar e me virei rapidamente para a direção da floresta. Consegui ver 3 figuras paradas, com cerca de 2 metros de distância entre elas, todas voltadas para mim. Não estavam correndo em minha direção, apenas ficaram ali paradas. Soltei um "ah, droga!" e disparei de volta para dentro, fechando a porta com força atrás de mim. Minha esposa já estava no andar de cima, chorando descontroladamente. Falei que chamaria a polícia e peguei o telefone. Eles chegaram, felizmente não demorou muito. Enquanto esperávamos, temíamos ouvir qualquer batida nas portas ou janelas. Assim que os policiais entraram, explicamos tudo, ainda muito abalados, e mostrei o rádio que estava no chão. Pedi que levassem o aparelho como prova para colherem impressões digitais e avisei que só havia tocado na alça. Eles levaram o rádio com eles. Checaram a frente da floresta com suas lanternas por alguns minutos, provavelmente para dar um susto em quem pudesse ainda estar lá. Depois que eles se foram, nos sentimos um tanto desamparados e inseguros, mas graças a Deus, aquelas pessoas nunca mais apareceram. Isso aconteceu há apenas algumas semanas. Que Deus me livre se voltarem, e se acontecer, tentarei gravar um vídeo.